Oi, hoje eu vim contar uma história. É uma história que vem na minha cabeça há alguns dias, venho pensando sobre ela e ela vem me ajudando muito a entender algumas coisas. Por isso eu resolvi contar, porque ela pode servir para mais alguém, né? A história está aí para quem precisa dela. É uma história, um relato desse livro, Histórias que Curam, Conversas ao Pé do Fogão, da autora Raquel Naomi Remen. Esse livro muito querido foi indicado pela professora de ética da Unipaz quando eu cursei a formação da Unipaz. Matéria essa que depois eu herdei e hoje dou aula de ética lá, mas continuo indicando esse livro. Não só esse livro, como essa autora, que tem outros livros que todos me tocaram muito e eu recomendo. Esse livro tem uma história que para mim é a mais preciosa. A doutora Raquel, ela é médica, psiquiatra, psicoterapeuta e começou, depois de trabalhar bastante com medicina, ela começou a atender pessoas que sofreram dores profundas causadas por questões de tratamento médico, ou porque perderam membros, ou porque fizeram tratamentos de câncer muito prolongados, ou porque perderam pessoas com câncer, ou estão acompanhando pessoas que estão com câncer. Então, sempre momentos de muita dor. E com os seus pacientes, ela foi aprendendo muito sobre a vida, sobre o ser humano, sobre um montão de coisa. E aqui ela faz alguns relatos dessas histórias. E eu vou contar um para vocês. Geralmente, eu conto história. Eu gosto de contar, de dar o meu jeito, mas dessa vez eu vou ler. Eu vou ler porque eu não saberia contar de forma diferente. Então, quem quiser ouvir, vamos lá. Histórias que curam. Essa história se chama O Recipiente. Muitas vezes, a raiva é um sinal de compromisso com a vida. Pessoas zangadas são profundamente afetadas pelos acontecimentos de suas vidas e têm sentimentos fortes quanto a eles. Como emoção, a raiva tem suas limitações e certamente é muito mal afamada, mas minha experiência com pessoas enfermas indica que existe algo de saudável nela. Sem dúvida, os estudos feitos sobre o câncer, os estudos sobre o câncer feitos por Levy, Tomoshak, Greer, mostram que muitas pessoas que se recuperam ficam zangadas primeiro. A raiva é apenas uma demanda por mudança, uma ânsia arrebatada de que as coisas sejam diferentes. Ela pode ser um modo de restabelecer fronteiras importantes e afirmar a integralidade pessoal em face a uma doença que modifica o corpo e a vida. E como aconteceu comigo, ela pode ser a primeira expressão da vontade de viver. A raiva torna-se um problema para as pessoas apenas quando elas a adotam como um modo de vida. Vou repetir. A raiva torna-se um problema para as pessoas apenas quando elas as adotam como um modo de vida. Uma das pessoas mais raivosas com quem já trabalhei foi um jovem com sarcoma osteogênico na perna direita. Ele fora atleta no curso primário e secundário e até a época do diagnóstico levava uma boa vida. Belas mulheres, carros velozes, reconhecimento pessoal. 2 semanas depois do seu diagnóstico, sua perna foi amputada acima do joelho. Essa cirurgia que lhe salvou a vida também pôs fim à sua vida. Jogar bola tornou-se coisa do passado. Hoje existem muitos tipos de comportamento autodestrutíveis disponíveis a um jovem raivoso como ele. Ele se recusou a retornar aos estudos, começou a beber muito, usar drogas,
afastar seus antigos admiradores e amigos e chegou a sofrer um acidente de automóvel após o outro. Depois do segundo desses acidentes, seu ex-treinador telefonou-me e o encaminhou a mim. Ele era um jovem de constituição forte, bem apessoado, intensamente concentrado em si mesmo e isolado. No princípio, ele tinha um tipo de raiva que me era familiar. Mergulhado em seu senso de injustiça e autopiedade, odiava todas as pessoas sadias. Em nosso segundo encontro, esperando incentivá-lo a revelar seus sentimentos sobre si mesmo, dei-lhe um bloco de desenho e pedi-lhe que fizesse um desenho de seu corpo. Ele fez um esboço mal acabado de um vaso, só o contorno. O centro era atravessado por uma profunda rachadura. Ele riscou muitas vezes a fenda com lápis preto, cerrando os dentes e rasgando o papel. Ele tinha lágrimas nos olhos, eram lágrimas de raiva. Parecia-me que ele estava desenhando uma veemente declaração de sua dor e do caráter definitivo de sua perda. Estava claro que aquele vaso nunca conteria água, nunca mais poderia voltar a funcionar como um vaso. Era triste de se ver. Depois que ele saiu, eu dobrei o desenho e guardei-o. Parecia importante demais para ser jogado fora. Com o tempo, a zanga do rapaz começou a mudar de maneiras sutis. Uma das sessões, ele começou entregando-me um recorte que tirara do nosso jornal local. Era um artigo sobre um acidente de motocicleta no qual o jovem perdera a perna. Seus médicos eram citados por extenso. Terminei de ler e olhei para ele. Esses idiotas não sabem coisa nenhuma sobre isso, disse ele com fúria. Ao longo do mês seguinte, ele me trouxera mais artigos como aquele. Alguns de jornais, outros de revista, uma moça que sofrera queimaduras graves em um incêndio em casa, um menino que tivera a mão parcialmente destruída na explosão de um jogo de química. Suas reações eram sempre as mesmas. Um julgamento severo sobre os bem-intencionados esforços dos médicos e pais. Sua raiva em nome daqueles jovens começou a ocupar cada vez mais tempo em nossas sessões. Ninguém os compreendia, ninguém os apoiava, ninguém sabia realmente como ajudá-los. E continuava irado. Mas me parecia que por trás da raiva estava crescendo uma preocupação com as outras pessoas. Animada, perguntei se ele gostaria de fazer alguma coisa a respeito daquilo. Pego de surpresa, ele a princípio disse que não. Porém, pouco antes de sair, ele perguntou se achava possível ele conhecer alguns daqueles outros jovens que haviam sofrido lesões como a sua. Pessoas de todas as partes do mundo procuram o nosso hospital-escola, sendo grande a chance de haver ali algumas com o tipo de lesão das quais ele se preocupava. Respondi que achava bem possível e que procuraria saber. Isso acabou sendo fácil. Em poucas semanas, ele começou a visitar os pavilhões cirúrgicos, os outros jovens cujos problemas eram semelhantes aos seus. Voltava daquela visita cheio de história, maravilhados por descobrir que era capaz de se comunicar com os jovens. Muitas vezes ele conseguia ajudar quando ninguém era capaz. Depois de algum tempo, ele se sentiu apto para falar com os pais e os parentes, ajudando-os a compreender melhor e a saber o que era preciso. Os cirurgiões, encantados com o resultado daquelas visitas, indicavam a ele cada vez mais pessoas. Alguns dos médicos lembravam-se dele dos tempos de atleta e começaram a passar algum tempo com ele. À medida que foi conhecendo os médicos, seu respeito por eles cresceu. Gradualmente, sua raiva dissipou-se e ele passou a exercer uma espécie de sacerdócio. Eu só observava
ouvia e apreciava. De todas as suas histórias, a minha favorita era uma visita a uma jovem que tinha uma trágica história familiar. O câncer de mama tirara a vida de sua mãe, sua irmã e sua prima. A outra irmã estava fazendo quimioterapia. Este último evento a impelira a tomar providências. Aos 21 anos de idade, ela optou por uma das únicas escolhas disponíveis na época, a remoção cirúrgica das mamas. Ele a visitou um dia quente de verão, de short, com a perna artificial completamente à mostra. Ela, profundamente deprimida, estava na cama, de olhos fechados, e se recusou a olhar para ele. O rapaz tentou de tudo que sabia fazer para entrar em contato com ela, mas sem sucesso. Disse-lhe coisas que só outra pessoa com um corpo alterado ousaria dizer. Fez piadas. Até se zangou. E ela não reagiu. O tempo todo tocava no rádio um rock suave. Finalmente, frustrado, ele se levantou e, num último esforço para conseguir a atenção, soltou as tiras que prendiam sua perna artificial e a deixou cair no chão com um estrondo. Sobressaltada, ela abriu os olhos e o viu pela primeira vez. Encorajado, ele começou a pular pelo quarto, acompanhando a música com estalos de dedos e rindo alto. Depois de um momento, ela também deu uma gargalhada. Parceiro, se você pode dançar, eu posso cantar, disse ela. Aquela jovem tornou-se sua amiga e começou a visitar outras pessoas no hospital junto com ele. Ela estava na faculdade, o incentivou a retomar seus estudos e cursar psicologia e sonhar em levar adiante o seu trabalho. Acabou se tornando sua esposa, uma pessoa muito diferente dos modelos e animadoras de torcida que ele namorara no passado. Porém, muito antes disso, encerramos as nossas sessões juntos. Em nosso último encontro, recordamos o modo como ele chegara, os impasses, os momentos críticos. Abri sua ficha e encontrei o desenho do vaso quebrado que ele fizera 2 anos antes. Desdobrei o desenho, perguntei se ele lembrava do retrato que fizera do seu corpo. Ele o pegou e olhou durante um tempo. Sabe, não está terminado, disse ele. Surpresa, entreguei-lhe o cesto de lápis de cor. Pegando um lápis amarelo, ele começou a desenhar linhas que irradiavam da rachadura do vaso em direção aos cantos do papel. Linhas fortes amarelas. Eu observava intrigado, ele sorria. Finalmente, ele pôs o dedo na rachadura e olhou para mim e disse com brandura: é por onde a luz passa. O sofrimento está intimamente ligado à incerteza. O poder do sofrimento para desenvolver a inteireza não é apenas uma crença cristã. Tem sido parte de quase todas as tradições religiosas. Por 20 anos de trabalho com pessoas com câncer, Por 20 anos de trabalho com pessoas que têm câncer, em um contexto de perda e sofrimento inimagináveis, mostram que isso pode não ser absolutamente um ensinamento ou crença religiosa, e sim algum tipo de lei natural. Ou seja, podemos aprendê-lo não por revelação divina, mas simplesmente por uma observação atenta e paciente da natureza do mundo. O sofrimento molda a força vital, às vezes em raiva,
às vezes em censura e autopiedade. Pode acabar nos mostrando a liberdade de amar e servir a vida. É essa história que eu tinha para contar para vocês. Nesse momento, muitas pessoas estão falando sobre manter-se em equilíbrio, ter bons sentimentos, boas sensações, manter o astral, mas somos um turbilhão de emoções. E não podemos abafar ou negar, ou achar que estas emoções são erradas e condenáveis. São nossas. E muitas vezes são necessárias. São necessárias para quebrar padrões que se foram, durante algum tempo, nossos pilares, hoje são nossos aprisionamentos. Essa história tem me ajudado em muitos momentos da vida. Ter raiva, ter tristeza, ter dor e reagir a essa dor é importante. Mas como o conto nos mostra, o relato nos mostra, e a autora nos diz, a raiva só é um problema quando ela passa a ser o motivo de nossa vida. Então, tenhamos os nossos sentimentos, vamos abraçar os nossos sentimentos, vamos passar por eles e vamos nos transformar integralmente. Bom, pessoal, desculpa essa produção caseira com barulho de helicóptero e tudo, mas eu só achei que eu tinha que contar essa história, e se vocês gostaram, se ela te fez pensar, te fez refletir, escreve, comenta, vamos trocar, tá bom? Um beijo enorme e até mais.